São 7 tipos de interferência que a gente mapeia na PNL sistêmica. E desses 7 tipos, 6 delas têm a ver com o quê? Com os meus aprendizados, com o meu mundo particular, com a minha realidade subjetiva. São 6 interferências com as quais eu posso agir, estar de alguma forma sob o meu controle, sob a minha iniciativa, eu alterar ou neutralizar esse tipo de interferência. Agora, tem um tipo de interferência que está fora do meu controle, que eu não vou poder fazer nada, eu vou precisar encontrar outras alternativas para poder lidar. E esse é o 7º e último tipo de interferência que eu trago para você nessa série sobre interferências, que é interferência de contexto. O que é um contexto? Contexto é onde e quando eu realizo um determinado comportamento. Eu costumo dar o seguinte exemplo: se eu colocar um terno e gravata e for para a praia, querer caminhar na praia, fica estranho, porque o terno e gravata está fora de contexto na praia. Agora, se eu chegar na sala de treinamento para dar uma aula e eu tiver de sunga, aí a sunga vai ficar esquisita na sala de treinamento, porque a sunga aqui está fora de contexto. Então, sunga na praia, beleza. Terno na sala de treinamento, beleza. Cada comportamento aqui no seu contexto adequado. Então, quando há uma interferência de contexto, é uma interferência da realidade objetiva, do mundo objetivo. Já não tem a ver tanto com os meus aprendizados. Por exemplo, eu estou indo para um determinado local e no meio do caminho tem uma rua que alagou ou apareceu um buraco lá no meio, não dá para passar. É uma interferência, vai atrapalhar o meu caminho. Eu estou de repente fazendo uma viagem, acontece um acidente na estrada e aí eu tenho que ficar parado esperando o pessoal liberar a pista. Isso é uma interferência. Ou, por exemplo, uma pandemia com lockdown, como a gente viveu e está terminando agora no ano 2022, uma pandemia geral. Tem todo mundo ficar em casa para conter o vírus. Então, aqui a gente tem uma interferência de contexto. É algo fora de mim, é do mundo objetivo. O que eu posso fazer? Então, eu estava lá, indo para o caminho, aquela rua está alagada. Vou fazer o quê? Vou colocar meu carro naquela água ali? O carro também não vai passar. Vai parar, eu vou ficar ilhado. Ou seja, pode até ficar pior a minha situação. Como é que a gente lida com interferências de contexto? Para eu poder lidar com isso, eu preciso desenvolver flexibilidade comportamental, eu preciso usar a minha criatividade para criar novas alternativas para atingir o meu objetivo. Então eu quero chegar lá naquele local. Poxa, se eu só conheço um caminho, por alguma razão aquele caminho está impedido naquele momento, eu vou fazer o quê? Não vou conseguir chegar. Não, se eu conheço outras rotas, outras formas de chegar, então eu vou conseguir. Aconteceu comigo, certa vez eu estava viajando, e isso já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos. Eu estava viajando, fui lá para o Paraná e uma ponte no meio do caminho, quando eu já estava lá no Paraná, uma ponte caiu e não dava para voltar, era na estrada. Eu precisei fazer um retorno que aumentou cerca de 300 quilômetros o caminho de volta. Só que era uma alternativa. A ponte caiu, vou fazer o quê? Como é que eu vou passar? Meu carro não voa, não dá para passar voando ali. Então eu tenho que dar uma volta, ou seja, eu tenho que contornar de alguma forma aquela interferência que está no meu caminho. É aí que eu preciso desenvolver o quê? Flexibilidade comportamental, ou seja, quanto mais alternativas eu tiver, mais fácil vai ser de eu encontrar uma outra forma de atingir o meu objetivo. Então, interferência de contexto está fora de mim, é do mundo. Não tem nada mesmo que eu possa fazer a não ser encontrar um outro caminho para chegar onde eu quero ir. Agora, tirando a interferência de contexto, as demais interferências, sobre essas eu posso fazer algo para assumir a liderança da minha vida. Então, muito obrigado. Até mais.